Bom dia, pessoal. Tudo bem? Antes tarde do que nunca, começando agora mais um Conversa com o Yuri. Prometi 10h30. A gente se atrasou um pouco aqui, algumas questões de trabalho. Não tá fácil, tanto que eu mudei o dia e o horário, né? A gente sempre faz às sextas-feiras, pela manhã. Tô colocando agora o Conversa com o Yuri toda quarta-feira. Na verdade, o horário eu mantive, mas às sextas está bem difícil para mim. É um dia que eu fico mais atarefado no Rio, além de outros, mas na sexta, especificamente, tem uma trabalheira aí e realmente eu não estava conseguindo gravar. Eu fiz 2 conversas com o Yuri no mês passado, fiquei 2 semanas sem fazer e consegui encaixar aí na quarta de manhã para a gente continuar batendo esse papo. Muita gente comentando, eu pego sempre algumas partes dessa nossa conversa, que demora quase uma hora, edito e divulgo na internet. Na semana retrasada bombou bastante aí o nosso papo sobre o toque de recolher. Vários amigos comentaram comigo. Fico muito feliz de a gente poder ter esse espaço para poder dar uma opinião diferente do que sai nos veículos convencionais de informação, de imprensa, ou até nos veículos oficiais de governo, como é o caso da prefeitura, governo do estado e tudo mais. Então a gente está aqui para fazer o contraditório, para dar algumas opiniões que não são ouvidas. E hoje eu quero começar com um papo sobre o Liceu Carlos Chagas Filho. Eu acredito que todo mundo esteja acompanhando que o colégio passa por um processo de militarização. A prefeitura, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma conversa junto ao governo do estado, do nada avisou a direção escolar que o Liceu Carlos Chagas, localizado ali na Barão, colégio tão importante que existe há mais de 20 anos, iria se transformar numa escola cívico-militar. Esse modelo aí proposto por Bolsonaro, proposto por Witzel, e que está se expandindo no estado, agora já são 3, se eu não me engano, escolas com esse modelo, mas que ficou de olho ali no Liceu Carlos Chagas Filho para poder, aqui em Petrópolis, instalar esse tipo de escola. E aí, pessoal, eu vou falar um pouco sobre isso, independente das opiniões de quem defende o ensino cívico-militar, de quem acha que uma escola militar é melhor do que uma escola convencional, a gente vai até debater sobre isso. Eu acho que o grande problema ali é, mais uma vez, o atropelo. São mais de 60 funcionários, mais de 500 estudantes. A gente tem ali no entorno do Liceu Carlos Chagas o Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, que por si só já é grande, né? Tem várias partes. Você tem o Vale dos Esquilos, você tem a comunidade do Alemão perto, você tem a comunidade do Neilo, você tem a Cocada, você tem ao longo ali da Barão do Rio Branco várias comunidades que dependem daquela escola, que é uma escola que tem segundo segmento para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e tem educação de jovens e adultos, que hoje em Petrópolis a gente tem apenas 12 unidades que trabalham com jovens e adultos. Vocês sabem que que eu sou especialista aí, é o que eu trabalho, educação de jovens e adultos, junto da escola popular, com os nossos voluntários, todo o pessoal que constrói a escola com a gente. Então eu sei bem do que eu estou falando. A gente em Petrópolis hoje, no município, ofertando o ensino fundamental na modalidade de jovens e adultos, só temos 12 polos. E um vai se perder caso o Liceu Carlos Chagas Filho venha fechar. Então, antes de começar a discutir em si o conceito do que é uma escola cívico-militar, por que a gente acha que não é o modelo ideal, mas para além disso, por que isso não pode acontecer ali no Liceu Carlos Chagas, qual a importância daquela unidade, eu acho que é bom a gente já começar escancarando. Eu vou copiar para vocês aqui a matéria ao qual esse debate na cidade começou. Canequinha do Flamengo, seremos campeões. Tudo começa com a promessa de campanha de Bolsonaro e de Witzel de que eles queriam expandir os colégios militares. Até aí tudo bem, né? Ninguém é contra um colégio militar. O que a gente entende como um colégio militar é um colégio que se diferencia de uma escola convencional porque ele tem um público específico, principalmente quem quer de fato ter uma carreira militar. Eu já dei aula em preparatório para colégio militar, sei do que eu estou falando. Então, geralmente são jovens, adolescentes, que querem trilhar esse tipo de carreira. Muitas vezes até são próprios filhos de militares, tanto das Forças Armadas como das Forças Auxiliares. Ou seja, Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiros, Polícia Militar. Então, não é uma escola que se volta para uma comunidade como um todo, para muita gente. É uma escola voltada para um público específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa. Não existe nenhum modelo pedagógico, não existe
nenhum especialista em educação que defenda o modelo de escola militar universalizado, ou seja, escola militar para todo mundo. Isso vai contra tudo aquilo que a gente acumulou de educação, de importância da escola para os bairros, de ter a escola como espaço comum da comunidade, espaço onde as famílias interagem, espaço de livre pensar, de consciência crítica, de debate. Então, quando a gente fala de colégio militar, o que está na literatura é isso, é voltado para um público específico. Você não vai pensar colégio militar para toda a população, é para quem quer seguir a carreira. Mas aí, com essas promessas de campanha do Witzel e do Bolsonaro, essa ideia começou a se expandir, porque a gente sabe que as escolas possuem problemas. E, na minha concepção, o maior problema hoje que a gente tem com a escola é que as pessoas não percebem que o que acontece no ambiente escolar é reflexo do que vem da própria sociedade. Os adolescentes, às vezes com uma postura violenta, os professores, às vezes com despreparo, não aprendem isso dentro da escola. Esses conflitos que já acontecem do lado de fora, que acontecem nas famílias, que acontecem em outros âmbitos e outros espaços, são reproduzidos ali na escola. Um adolescente que está em conflito com um professor, que não o respeita, ele possivelmente não respeita o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus familiares. Um professor que não está dando 100% de dedicação, possivelmente ele faz isso não pelos problemas de sala de aula em si, mas pelos problemas que ele tem do lado de fora e que ele não consegue lidar e acaba trazendo para dentro de sala de aula. Então a violência no âmbito escolar, ela já é produto de violências e de problemas que estão do lado de fora. O que acontece no meio escolar já é consequência. Então começa por aí. Quando a gente escuta discursos fáceis, rasos, limitados, de que a gente hoje só tem escola pichada, escola no qual os professores não têm o respeito do aluno, escola no qual o professor é despreparado, a gente não entende, a gente não percebe que todos esses problemas que acontecem ali, eu concordo que a escola de hoje tem muitos problemas, mas ela está em construção, né? Que todos esses problemas vêm de fora. Então não é um problema da escola, é um problema da sociedade, o qual a escola também sofre. Então, primeiro ponto. Segundo, a escola pública em si, que é a que tem mais dificuldade, ela sofre com a visão de que a sociedade tem quantas coisas públicas. Assim, eu faço um debate muito importante que a gente vê o que é público como algo da prefeitura, como algo do governo, desde a praça até a escola. A gente não se apropria daquilo. Nós precisávamos entender que o que é público é comum, é de todo mundo, e não de um órgão com caráter privado, até como a prefeitura. Assim, aquilo ali não é um bem privado de um órgão público, a prefeitura. Aquilo ali é um bem público comum. Então, quando a gente entende que a coisa pública é de todo mundo, é um bem comum, ao invés de vê-la como algo privado de um órgão público, não sei se eu consegui me fazer entender, a gente começa a ter uma outra relação com esses equipamentos, com a escola, com o hospital, com as praças. A gente começa a ter um outro tipo de zelo, tanto para preservar o patrimônio, como no envolvimento afetivo. Então, na minha concepção, né, e não sei o que estou falando, assim, é acúmulo de leitura, ouvindo especialistas, experiência em sala de aula, o que a gente tem que conseguir fazer é envolver cada vez mais as comunidades, pais, mães, estudantes, professores, as comunidades escolares, dentro da escola, para essa escola praticamente virar uma escola sem muros, né, que fale para fora e que, de fato, abrace aquele espaço, aquele local, aquele bairro que ela faz parte. Só que para isso tem que ter uma proatividade da sociedade. A gente não pode brigar com a escola. A gente tem que entender que nós temos responsabilidade com a escola. Então essa lógica de achar que botar só disciplina, rigidez, professor mandando em aluno... Gente, nós não estamos há 50 anos atrás, há décadas atrás, no qual, no meu tempo, esse saudosismo é horrível. Esse saudosismo de só valorizar o que está no passado e não olhar para o futuro é parar no tempo, né? No meu tempo o professor falava, o aluno ficava quieto. Eu sou professor, eu não quero isso, eu não quero que o aluno fique quieto. Eu quero uma discussão com respeito, uma discussão de conteúdo, uma discussão na qual isso aconteça de forma mútua, né? Esse respeito vem dos dois lados, mas que a gente possa aprender um com o outro. Essa disciplina de cima para baixo, ela não existe. Hoje em dia, com tudo que você tem na internet, com o acesso que você tem a todo tipo de conhecimento, é impossível você achar que você vai entrar numa sala de aula, vai falar meia hora seguida
e ninguém ali vai ter nada para te contribuir, ninguém vai ter nada para te questionar. É óbvio que vai, várias vezes, se você não tiver preparado em sala de aula, não tiver montado uma boa aula, um planejamento, o aluno pode te pegar de calça curta, de fazer uma pergunta de um tema ao qual você às vezes não pesquisa há muito tempo, mas ele agora no YouTube, né, no Facebook, na internet, teve agilidade e rapidez para olhar aquilo aquela semana, e você muitas vezes não está confortável em discutir aquele tema porque você está preparado para uma outra coisa, né? Não é que você não sabe, você sabe, mas você não tem uma aula montada para aquilo. Não faz parte do teu planejamento naquele dia. Então o conhecimento está cada vez mais acessível. O conhecimento acessível ele gera inquietações. O aluno quer falar, ele não quer só ouvir aquela palestrinha do professor. Então você, para essa concepção que eu tinha dito, os problemas sociais que invadem a escola, e não são problemas da escola, são problemas sociais que entram na escola. A falta de entendimento de que a escola pública está em disputa, que a gente tem que se apropriar dela, ao invés de ver algo como só a responsabilidade do governo. E por último, esse mito de que a solução para esses problemas é mais disciplina, é mais de cima para baixo, é ignorar os tempos que a gente vive. Porque o aluno ele é um ser pensante, o aluno que está se construindo. E ele tem que questionar, porque a sociedade que a gente vive ela requer questionamento. A gente está tentando construir uma democracia no Brasil. Se as pessoas não questionarem, não perguntarem, não vai existir democracia. Imagina só, vem o presidente da república, vem o governador, vem o prefeito, vem os vereadores e as vereadoras, vem o professor, vem meu pai e minha mãe, todo mundo fala o que eu tenho que fazer. Isso é democracia? Isso não é democracia. Isso não é o modelo de sociedade que a gente está propondo construir. Agora, ficou um pouco escuro aqui, deixa eu tentar melhorar minha luz. Agora, isso traz problemas? Sim, se a gente não melhorar esse convívio. Se a gente não entender que na democracia existirão divergências, que o professor vai divergir do aluno e o aluno vai divergir do professor. Então, essa coisa, vamos resolver tudo, vamos botar ordem, ela é louca. Ela ignora todo o conhecimento que foi acumulado, principalmente na área da educação, e ela é contra o modelo de sociedade que, inclusive, a nossa Constituição, que é uma conquista, diz do ordenamento social do Brasil, político-social. Mas eu acho que eu já falei muito sobre isso, vamos tentar aprofundar. Enfim, Bolsonaro, né, naquela coisa demagógica dele, a máscara tá caindo, tá todo mundo vendo. Vários amigos meus que votaram nele, e naquele momento eu falei, ó, você tá se equivocando. Estão percebendo que é um cara demagogo, hipócrita, né? Que vive de fatos políticos, fatozinhos, fake news para poder alimentar um eleitorado dele, tá em campanha ainda, não tá governando. E o Witzel, que é um cara que é mais perigoso porque é um psicopata, um fascínio, que tá matando gente pra caramba, tá mandando policial pra morrer, tá matando morador de comunidade e tá dizendo que esse é o modelo que ele quer de segurança pública, mas é um cara que fala melhor, é um cara mais inteligente, um cara mais preparado, por isso é mais perigoso. Também reproduziu essa coisa de, ó, colégio militar vai ser a solução para educação. E aí isso chegou em Petrópolis. Chegou em Petrópolis através de 3 figuras. O primeiro, que é unanimidade de aversão, de oposição, que é o senhor prefeito Bernardo Rossi, que faz aí tranquilamente. Olha, eu tenho 29 anos, eu pisei no partido político, na época eu era do PT, vocês lembram disso? Com 11 anos, com 16 eu estava afiliado, comecei a militar, movimento estudantil, com 19 eu trabalhei na prefeitura, então eu tenho no mínimo aí, metade da minha vida, 15 a 16 anos, dedicados a acompanhar a política municipal. Então eu peguei quase de 4 a 5 governos que eu tenho consciência, memória, e que eu estudo os dados, como a cidade se desenvolveu, o que ficou de política pública. O governo do Bernardo Rossi, de longe, é o pior. Não estou dizendo que os outros governos que vieram eram maravilhosos, né? A gente teve 3 do Bom Tempo, um do Paulo, a gente teve um do Leandro Sampaio lá atrás. Não estou dizendo que são modelos que eu defenderia, que aquele ali era meu projeto de cidade, não. Mas, de longe, o governo do Bernardo Rossi é o pior. É o que mais atropela as decisões, não conversa com a população. É o prefeito mais omisso, que você não vê em lugar nenhum. Os bairros nunca estiveram tão abandonados, problema de servidão, problema de capina, problema de escadaria. Nunca se teve tanta promessa não cumprida. E aí, moradia, que é uma coisa que eu estou muito dentro, depois a gente vai falar melhor, é um exemplo disso, né? É uma enrolação do cacete, é uma demora. E o servidor nunca foi tão prejudicado. O que aconteceu na educação e tudo mais, a gente pode aprofundar.
Então o Bernardo Rossi é isso, ele não precisa de apresentações. Além dos escândalos de corrupção, né? A Câmara que tem as figuras que têm ligação com ele, que foram presas e tal, e ele não fala nada até hoje. E Natal Imperial, vai ter mais um daqui a pouco, enfim. Então teve uma entrevista que eu colei para vocês sobre a instalação de um colégio militar em Petrópolis. Bernardo Rossi, essa figura maravilhosa da nossa prefeitura, Pedro Fernandes e Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes é um sujeito que é daqui de Petrópolis, mas que foi eleito colado no Pedro Fernandes, lá na zona norte do Rio. Então, assim, não é um deputado por Petrópolis. A coisa dele ali é construir uma campanha paralela com o Pedro Fernandes, que é um cara que foi candidato a governador, tem voto pra caramba no Rio, e agora é secretário de Estado de Educação. Então, junto ali, o Sérgio Fernandes, que foi eleito deputado estadual, que mora aqui, mas não tem uma pauta política para a cidade. Do Pedro Fernandes, que é secretário de Estado, e do Bernardo Rossi era o seguinte: vamos também trazer para Petrópolis uma escola militar. Vamos conversar com o Witzel vai ter recurso federal para fazer isso, e nós vamos colocar isso em Petrópolis. Só que qual é o problema? Essa matéria que eu colei para vocês é do Diário de Petrópolis de 9 de julho. Ou seja, isso aí tem 3 meses. Olha só o que o senhor Sérgio Fernandes fala. Abre aspas. Não haverá fechamento de nenhuma unidade, nem substituição de uma escola tradicional para uma militar. É uma novidade. Ela se soma à rede estadual em Petrópolis. Isso é importante frisar, porque são mais vagas, mais opções de educação. Mentira. Mentiu descaradamente. Seu Sérgio Fernandes, deputado estadual, seu Pedro Fernandes, secretário de Estado de Educação, e seu Bernardo Rossi, prefeito. Falaram que quando propuseram instalar uma escola militar, uma escola cívico-militar em Petrópolis, que eles não iriam fechar nenhuma unidade que já estivesse em funcionamento. Eles falaram isso há 3 meses atrás. Um mês depois, a ideia já mudou. E a gente está aí, nesses meses após meses, tentando, junto à comunidade escolar, resistir para que o Liceu Carlos Chagas Filho não seja atropelado por esse bando de burocrata engravatado que nunca pisou numa sala de aula. Mentirosos ainda. Foram para a imprensa para fazer medida politiqueira, porque é isso, né? Defender o colégio militar, fala para uma base eleitoral, e estão atropelando mais de 500 alunos, ou seja, mais de 500 famílias, mais de 6 comunidades que estão no entorno da escola, mais de 60 funcionários, tirando ali um histórico de acúmulo educacional, político-pedagógico de quase 20 anos, que é o que o Liceu representa para aquela área. Então você joga fora toda a experiência que foi acumulada, toda a relação que o professor teve com o estudante, todo o esforço de que servidores, todos os profissionais de todas as funções dentro da escola dedicaram sangue e suor para que aquela escola funcionasse, porque a gente sabe que não é fácil segurar uma escola, ainda mais no governo do Bernardo Rossi, para poder agora fazer politicagem em cima desse trabalho construído há décadas e simplesmente propor essa escola militar numa unidade que está funcionando, estava quietinha ali, tentando sobreviver e fazendo um bom trabalho. Num local que é difícil, porque a gente sabe que as comunidades no entorno da Barão possuem grandes problemas de segurança pública, grandes problemas sociais. Então, quando o poder público vem para resolver, ele não resolve, ele vem para piorar. Ele vai tirar uma escola que tem ensino fundamental para o segundo segmento, 6º ou 9º ano, que tem educação de jovens e adultos, que faz um trabalho comunitário ali, que contribui para a sociedade, para simplesmente botar um corpo estranho no lugar. Uma escola militar que vai atender a outro público, que vai atender a menos gente, e simplesmente olham para a comunidade e falam: vai cada um para um canto. Vocês que estudavam aqui eu vou jogar no Carangola, outros vocês eu vou jogar no centro, e a comunidade perde o seu único equipamento público, a sua única presença do governo perto das vidas das pessoas. Um absurdo, uma covardia. E aí, eles falaram isso, né? Tá lá a foto dos 3 bonitões lá, né? Todo mundo com cara de playboy. De lá pra cá, como tem sido feito ali pelo governo Bolsonaro e pelo governo Witzel, não teve publicidade. Né? A gente sabe que a administração pública, para além de outros princípios, possui 5 que são básicos, que a gente chama de LIMP, né? A legalidade, tudo que você faz tem que ser dentro da lei. A impessoalidade, você não pode beneficiar alguém porque você tem relação, você tem que agir como um agente público, não como alguém que
cuida dos seus próprios interesses pessoais. Então, legalidade, impessoalidade, a moralidade, quando você lida com a coisa pública, você tem que ser movido por princípios morais, é óbvio, né? Você está lidando com algo que interfere na vida de toda a sociedade, ou pelo menos do local onde você vive. Legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade, ou seja, é o que eu estou falando. Tudo que você faz, todo ato oficial tem que ser publicizado. A sociedade tem que entender o que está acontecendo. O prefeito não pode dar uma canetada sem colocar isso no diário oficial, sem falar com as pessoas envolvidas. Ele não está lidando com um bem próprio, ele está lidando com um bem público. Então ele precisa conversar com as pessoas sobre o que ele está fazendo. Então tem a publicidade e a eficiência, que é fazer as coisas funcionarem de fato, as coisas terem sentido, né? Deixarem algum produto, deixarem algum legado para a sociedade. Então, esses 5 princípios, além de outros, são fundamentais para a atividade pública. Um prefeito, um governador, um presidente, qualquer outra figura política tem que respeitar quando está na administração pública. Mas o Bolsonaro e o Witzel, eles não têm esse tipo de prática. Eles trabalham com recadinho. E eu trabalho no mandato do deputado federal Marcelo Freixo, na assessoria, pude acompanhar isso no MEC, pude acompanhar isso na cultura, pude acompanhar isso no IBGE. O que eles fazem quando eles querem acabar com alguma coisa? Eles começam a jogar informação para os funcionários. Ó, vem alguém lá, indicado político, algum chefe, e começa a falar para os funcionários, ó, as coisas vão mudar aqui, hein? O presidente quer fazer isso, o presidente quer fazer aquilo, o presidente quer acabar com a Rádio MEC, o presidente quer que o censo do IBGE mude, o presidente quer acabar com a Ancine. Então eles começam a jogar isso de maneira informal para os trabalhadores daquele órgão público. Para quê? Para não publicizar. Porque ao publicizar o ato, se sai assim um decreto, até mesmo um ofício do nosso chefe, seja lá qual for o setor público que você trabalha, dizendo que ele quer impor algo, que ele quer fechar algo, isso gera todo um desdobramento jurídico. Isso entra para a legalidade. A gente vai poder ir para a justiça, a gente vai poder ir no legislativo pedir fiscalização, deputados, vereadores, a gente vai poder ir para a imprensa tendo materialidade para provar. Então eles entenderam que essa publicidade, essa oficialização de ato não vale a pena, porque eles querem governar como autocratas, eles não são democratas. O Witzel e o Bolsonaro não são figuras que defendem a democracia, pelo contrário, é a democracia do próprio umbigo, eles querem dar ordem, é o perfil deles. E aí o que eles fazem? Começam a jogar informação. Foi assim que eles vieram no Liceu. Veio lá representante da Secretaria de Educação Municipal, representante da Secretaria de Estado, chamaram lá a direção escolar e falaram, ó, aqui vai virar um colégio militar. Mas espera aí, qual é o planejamento disso? Para onde a gente vai? O que vai acontecer com os nossos alunos e os nossos funcionários? Mas, pô, e a comunidade aqui vai ficar sem escola? Vocês conversaram com a comunidade? Porque o mínimo ao se fechar uma escola, ou até mesmo para se construir uma, ou mudá-la, é conversar com as pessoas que estão envolvidas, né? O mínimo de compromisso público, compromisso cívico, já que eles querem tanto uma escola cívico-militar. E aí não foi feito nada disso, foi simplesmente, ó, prepare as malas aí, a gente tá chegando, vamos montar um colégio militar, governador quer, prefeito quer, Sérgio Fernandes, Pedro Fernandes, presidente querem. Um abraço para vocês e dane-se 20 anos de trabalho acumulado. Só que a comunidade escolar se mobilizou, né? Eles foram até a Secretaria de Educação, estão cobrando uma posição da Secretaria de Educação do município, que, de novo, faz aquela postura de não sei de nada ainda, estamos vendo, fiquem tranquilos, se acontecer ali, a gente remaneja os alunos, a gente joga os professores para onde eles quiserem. Então uma postura muito ruim, de um diálogo muito incipiente. E a partir desse contato, os professores, a comunidade escolar, os pais, as mães, começaram a pressionar e a fazer alguns questionamentos. Então eu trouxe aqui algumas perguntas que ficam no ar. Primeiro, já que o Sérgio Fernandes disse que nenhuma unidade convencional de educação seria prejudicada, por que eles querem tanto fazer no Liceu Carlos Chagas? Segundo, já que a gente tem tanto prédio abandonado em Petrópolis, principalmente escolas, você tem lá o antigo CIEP no Alto Independência, você tem ali no Cascatinha, eu acho que é o CIEP municipalizado Guerra Peixe, se eu não me engano, que tem espaço sobrando. Você tem vários prédios públicos em várias comunidades, em vários bairros, que você poderia aproveitar. Por que você não aproveita um prédio público vazio, ao invés de fechar uma escola tão importante como o Liceu Carlos Chagas, para montar essa unidade cívico-militar? Se a ideia é criar mais vagas, e aí eu lembro que o fundamento de uma escola cívico-militar não tem a mesma ideia de uma escola convencional, né? Mas enfim, são mais vagas, isso é bom.
por que você vai fechar uma escola para abrir outra no lugar? Então você não vai aumentar o número de vagas, você vai repor. Então vocês estão mentindo de novo. Vocês estão dizendo que vão construir mais escola, mas na verdade não, vocês estão trocando uma escola. Vocês estão fechando uma para botar uma outra que vai ter possivelmente uma capacidade menor de atendimento e prejudicar a comunidade. Então são várias perguntas como essa e que não foram respondidas. E aí na semana passada eu atendi alguns professores, a gente tem conversado bastante com muita gente. Nós fizemos o requerimento de informação que vai passar pela bancada do PSOL na LERJ, é a bancada que eu sou ligado, sou suplente lá, e a gente pergunta para a Secretaria de Estado o porquê, né, os porquês dessas decisões. Para quê? Para tentar, isso é para eles verem mesmo, para tentar oficializar essa medida covarde que vocês estão fazendo e vocês responderem pelos seus atos, por suas decisões, e a gente botar numa outra escala de disputa. Enquanto isso, os professores, né, que é uma luta deles, dos funcionários, dos pais, mães e alunos, estão correndo atrás de tudo de qualquer jeito, pressionando a Secretaria Municipal de Educação, indo até a Secretaria de Estado tentar mais informação, foram na Câmara, vai ter uma audiência pública dia 26, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Petrópolis, para poder ver o que pode ser feito. O CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, também foi ao Ministério Público, foi o que eu falei para vocês, está todo mundo tentando fazer alguma coisa. E na sexta-feira agora vai ter um ato em frente ao Liceu para também defender aquela comunidade e mostrar que o Liceu resiste. Então, pessoal, em resumo, o que está acontecendo aqui é muito grave. Muito, muito, muito grave. É um atropelo de uma escola tradicional, de uma escola importante para as comunidades do seu entorno, por simplesmente fetiche com o militarismo. Estão desrespeitando ali centenas e centenas de pessoas, centenas e centenas de famílias, e a gente não pode permitir. Nosso gabinete popular está acompanhando de perto. Essa é uma luta dos professores, dos funcionários, não é uma luta de político, mas a gente está ali para dar todo o suporte necessário. E vocês podem acompanhar nas minhas redes aí, que em breve vocês vão ter mais novidades. E enquanto isso, conversem com as pessoas, falem o que está acontecendo, se você já estudou lá, se você conhece gente que trabalha lá, falem com as pessoas, porque é um lenga-lenga. Essa coisa de fechar uma escola com tradição, que faz um ótimo trabalho, que luta com poucos recursos, com pouco investimento do próprio poder público, para implantar de cima para baixo um outro modelo educacional, sem conversar com as pessoas, isso não pode ser aceito. Agora, para além da questão do liceu, já que essa militarização do ensino não para no liceu, eu levantei aqui alguns dados que são importantes para a gente discutir. O governo federal fala que quer montar 216 escolas cívico-militares até 2023. É o que o Bolsonaro está defendendo. O que eles esquecem de falar é que, primeiro, que geralmente essas escolas possuem muitas vagas para filhos de militares. Então a gente vai ter ali reserva de vaga para filho de bombeiro, filho de polícia militar, filho de gente do exército, da aeronáutica, da marinha. E até aí tudo bem. Mas o problema é que eles meio que falam que a solução para o ensino do Brasil é essa e ignoram que o público para esse tipo de escola é muito reduzido. Inclusive já é quase que pré-selecionado, já que entram filhos de militares. Então é o primeiro erro. O segundo, eles pegam alguns desempenhos de escolas militares por todo o Brasil e falam que elas produzem melhor o conhecimento, que elas garantem ao aluno um processo de aprendizado melhor. O que também é uma outra injustiça. Primeiro porque se você pegar o valor investido por aluno em escolas militares, ele é muito superior ao valor investido em alunos em escolas convencionais. Você pode fazer uma pesquisa rápida, eu vou até jogar aqui para vocês. Ao ano, um estudante na escola militar custa R$19 mil. Então, cada cabecinha matriculada numa escola militar ao ano custa, em média, R$19 mil. No ensino regular, geralmente custa R$6 mil. Então, peraí. Eu estou dizendo que a escola militar tem um desempenho melhor no Enem, em outros exames e métodos de aferimento da educação no Brasil, e que ela tem um modelo educacional mais moderno, que ela garante mais conhecimento. Só que eu estou ignorando que eu invisto 3 vezes mais nessa escola, nesse aluno, do que eu invisto no ensino regular. Então é óbvio que vai existir uma disparidade. Se eu estou investindo numa escola pública comum 6 mil por aluno e numa escola militar eu estou investindo 19 mil, é óbvio que vai ter uma disparidade na qualidade do ensino.
Porque isso tudo envolve qualidade da merenda, qualidade dos equipamentos que estão disponíveis ali para a sala de aula, investimento no professor, porque geralmente nas escolas municipais e estaduais os professores se dividem em várias unidades, não possuem uma dedicação exclusiva, uma dedicação integral para uma unidade, para poder de fato planejar sua aula, se preparar, se capacitar, olhar com mais carinho os alunos. Por mais que os professores se esforcem muito e façam isso, quando você tem dedicação exclusiva a uma unidade, o teu trabalho aumenta de qualidade absurdamente. Porque você consegue ter uma relação melhor com o aluno, porque você consegue ter mais tempo para se dedicar exclusivamente para aquela escola. E na escola militar tem também dedicação integral. Na escola convencional, não. Você tem um sujeito ali, uma professora, um professor se desdobrando, às vezes em 5, 6, 7, 8, 10 escolas para poder sobreviver dignamente. E tendo aí mais de 1.000 alunos, então é óbvio que quem cuida de 200 alunos vai ter mais chance de cuidar de 200 vidas do que quem cuida de 1.000. É óbvio, então a qualidade do ensino é prejudicada. Só que aí dentro desse mito de que a escola militar é o melhor modelo educacional, você tem uma outra coisa. Se você pegar o resultado do Enem de 2018 e 2017 e ver quais foram as escolas públicas com melhor desempenho, o que você vai ver é que quem sai na frente são as escolas federais, não são as escolas militares. São colégios de aplicação de universidades, Cefetes, são institutos, técnicos ou não, mas que são ligados ao governo federal, que possuem melhor resultado. Tipo o Colégio Pedro II, ali no Rio de Janeiro, tradicional. Porque geralmente, nesses colégios federais, eles possuem um investimento de R$16.000 ao ano no aluno, ou seja, é um pouco menos do que o militar, mas bem mais do que o ensino público convencional. Eles possuem a dedicação integral dos professores, e geralmente professores com mestrado, com doutorado, isso está ali dentro dos requisitos. Os professores possuem melhores salários, ou seja, mais valorizados, com mais condições e mais tempo e mais recursos para poderem se preparar e se capacitar permanentemente. E isso tudo está se desdobrando num bom resultado. Então, se fosse para a gente reproduzir um modelo que dá certo, e aí falando em números, né? Se você pegar as escolas públicas que têm o melhor desempenho em Enem, por exemplo, você teria que defender o modelo das escolas federais, não o modelo das escolas militares. A maior parte dos bons resultados da educação pública partem das escolas federais. Ensino público convencional, mas uma escola federalizada. E não das escolas militares. De novo, não estou dizendo que não tem que existir escola militar ou cívico-militar, não. O que eu estou dizendo é que esse modelo ele atende uma parte da sociedade e especificamente um tipo de carreira. Voltado para aquele adolescente, para aquele jovem que quer seguir esse caminho das Forças Armadas. Mas não pode ser um modelo copia e cola para toda a rede de ensino do Brasil, porque é mais caro e não vai ter os mesmos resultados que uma escola federal, por exemplo, tem. Então qual é a proposta, já que a gente está criticando aqui e tudo mais? Que você tente reproduzir nos municípios e nos estados o modelo das escolas federais. E que o governo federal fizesse esse esforço através do MEC, do Ministério da Educação, para poder garantir recursos, valorização, conteúdos, formas de gestão, para que essas experiências nas escolas federais fossem reproduzidas nas escolas municipais e estaduais. É esse o modelo que vai dar certo. De novo, escola militar custa 19.000 ao ano por aluno. Escola federal, 16.000. Escola convencional, como a gente tem aqui, pública convencional, 6.000. Então a escola municipal, estadual, convencional não tem condições de disputar com uma escola militar ou com uma escola federal, justamente porque o investimento é menor. Mas ainda assim, se for para a gente aprender com outros modelos, que a gente copie, amadureça e traga para as realidades locais o modelo da escola federal, que é o que tem melhor resultado no Enem, como eu tinha dito, é o que tem melhor resultado em vários processos de medição da qualidade do ensino no Brasil. Então, ou seja, como sempre, o que o Bolsonaro e o que o Witzel estão fazendo é batatada, não tem fundo acadêmico nenhum, não tem conhecimento nenhum, é simplesmente falar para o seu próprio eleitorado, ó, vou resolver isso aí, vou botar o ensino militar para resolver o problema da disciplina no Brasil. Para. Quem pisa em sala de aula sabe que você está mentindo. E quem olha os números, eu vou colocar aqui para vocês esses números, sabe também que a política pública que você está propondo é embasada em nada. Vai custar caro, não vai resolver o nosso problema, mas você vai continuar tendo teus votos, né?
São as pessoas que, infelizmente, ainda estão acreditando nas balelas que esses caras falam. Então, pessoal, eu vou colocar aqui esses números, essas matérias, as quais eu preparei para essa nossa conversa. É importante frisar uma outra coisa, que para propor essa escola cívico-militar em Petrópolis, teve lá o Sérgio Fernandes, deputado estadual, que mentiu, dizendo que não iria fechar nenhuma escola para isso. Teve o Pedro Fernandes, secretário de Estado de Educação, que está aí, né, como um grande oportunista, fazendo esse tipo de movimentação por todo o estado. E teve o Bernardo Rossi, que está bancando essa covardia. Para além desses três, teve uma outra figura ainda, que é o tal do... Olha só o nome desse cara, vamos lá. A Alerj é uma loucura, gente. É uma loucura. 70 deputados que representam aí nossos 92 municípios e tem cada figura que dá até arrepio. Olha esse sujeito, Vandro Família. O deputado estadual Vandro Família, que é um cara investigado por relação com a milícia, possivelmente, aí eu não estou condenando ele, quem vai fazer isso é a justiça, a polícia suspeita porque possivelmente ele é mandante de um assassinato de um suplente vereador em Magé, o Paulo Henrique Dourado Teixeira, Paulinho P9. Então esse Vandro, que é suspeito de fazer parte de grupo de extermínio, de milícia, é o sujeito que, junto do Sérgio Fernandes, do Pedro Fernandes, do Bernardo Rossi, propôs um projeto de lei na Alerj para permitir a instalação, a implementação dessa escola cívico-militar aqui em Petrópolis. E quando ele fala cívico-militar, ele quer que seja uma escola da Polícia Militar. Então esse projeto de lei que não foi aprovado ainda, mas que sustenta essa decisão do governo do estado e do governo municipal na nossa cidade, é feita por um sujeito ligado à milícia, que é suspeito de assassinato político, de extermínio, e que está querendo mexer aqui em Petrópolis agora. Vandro Família é o nome dele. Tá aqui, ó. Fica o poder executivo autorizado a implantar comunidade integrante da rede estadual de educação, um colégio de polícia militar no município de Petrópolis. Eu vou copiar para vocês agora esse projeto de lei que está tramitando e que seria o projeto que abre caminho para essa decisão do Vitor, do Bernardo Rossi, do Sérgio Fernandes e do Pedro Fernandes de fechar o Liceu Carlos Chagas Filho, enquanto prometeram que não iriam fechar a escola para poder instalar esse modelo cívico-militar. E vou copiar aqui também uma outra matéria do início do ano que fala sobre esses índices de que uma escola federal é muito melhor do que uma escola militar e que se uma escola convencional municipal estadual passa por problemas é porque ela tem muito menos investimento do que as outras duas. Então tá aí, ó. Encerrando esse assunto. Eu acho que eu já falei pra caramba, né? Eu até me perdi aqui. Eu acho que minha internet tá dando uma falhada também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver também quem tá comentando. Ainda tô online? Tô online. Vamos ver quem tá comentando aqui com a gente. Tezinha. Às vezes as pessoas confundem disciplina com repressão, punição, austeridade. Podemos ser disciplinados, organizados e realizar as tarefas com afinco e alegria e ter bons resultados. Se você der alternativas boas para os estudantes, eles se esforçam e conseguem alcançar bons objetivos. Perfeito. O estudante está em construção. O primeiro âmbito que ele vive é a família. Então ele, como esponja, já absorve muita coisa da família. É o que eu tinha falado no início. Se a escola tem problema, a gente tem que olhar antes de tudo o que está por trás daquele estudante que traz o problema para a escola. O que a família está fazendo, a comunidade onde ele vive, que tipo de conflito, que tipo de relação tem, é positiva, é negativa, as pessoas com quem ele lida no ciclo de amizade, quais são as influências dele, em quem ele se espelha. Então quando ele vem para a escola, ele traz toda essa bagagem e ainda encontra um outro meio, que geralmente é o segundo meio que esse jovem tem, né? Porque eu, por exemplo, entrei na escola com 1 ano e 8 meses, né? Na educação infantil. Eu agradeço muito meu pai, minha mãe, minha tia, minha família toda por ter me colocado cedo na escola, que eu pude interagir e tal. Isso ajuda o teu desenvolvimento. Então, quando ele vem para a escola, esses medos, esses receios, essas inquietações, se a gente não souber lidar com isso e só bater na mesa e falar assim, estudante, cumpra a tarefa, estudante, faça isso, cara, tu vai perder esse jovem, porque ninguém é uma parede que não tenha sentimentos, emoções, expectativas, aspirações. Essa coisa de reprimir, de oprimir, ela é boa na fotografia, porque o sujeito pode ficar com medo ali na hora e aceitar, mas essa onda volta, porque
porque todo mundo quer se apresentar, todo mundo quer falar sua opinião, todo mundo quer poder ser dono do seu próprio destino, né? Respeitando os outros, construindo junto, que é o que a sociedade pede, mas uma política punitiva dentro de sala de aula é boa para o professor que quer mandar e ser autoritário. É bom para isso. Ou para pai e mãe que quer ser dono do filho, né? Eu quero ser pai, não quero ser dono dos meus filhos. Eu quero respeitar a integridade física, intelectual dele, a capacidade psicológica, afetiva. Eu não quero simplesmente moldar um filho para a sociedade. Eu quero aprender com ele enquanto o colaboro na formação dele. Então, sabe, é muito ruim isso. Muito ruim. Muito bem, Terezinha, estou de acordo com você. O Edson, obrigado pelo esclarecimento. Pô, meu irmão, saudade de você, cara. Grande parceiro. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Eu tinha visto um outro comentário aqui. Não tá aparecendo. Ah, vamos tentar ver pelo celular aqui. Chegou Alexandre Silva. Fala, meu irmão. Gostou do estúdio? Pô, então o estúdio é meu quarto mesmo, cara. Essa coisa de maluco aí, tá vendo? Escrevendo na parede. Entende que, né, eu comecei isso jovem e fui deixando, fui acumulando. A gente tem necessidade de se expressar, cara. Ou a gente tem um espaço para fazer isso, ou a juventude, os adolescentes e até a vida adulta vão achar um local para poder falar. Todo mundo quer ser ouvido, né? Então, tem gente que vai escrever na parede, tem gente que vai escrever livro, tem gente que vai fazer os dois. Então, é uma sociedade que a gente não pode se calar. Então, pessoal, vamos avançar aqui. Já falei 40 minutos. Às vezes eu separo 3 assuntos pra gente conversar, mas eu fico preso no primeiro, porque eu me animo, tomando um cafezinho aqui e acabo perdendo tempo. Ganhando tempo, né? Mas vamos lá. Por fim, pessoal, para acabar com, pelo menos por hoje, com esse assunto da escola cívico-militar, é isso. A comunidade escolar está mobilizada, os professores, os alunos, a associação de moradores ali dos bairros do entorno estão de olho no que está acontecendo lá no Liceu Carlos Chagas Filho. A gente está acompanhando, não só a gente, tem gente na Câmara Municipal, o CEP está junto, tem parlamentares, e eu vou dando notícia aqui na minha página. A ideia é essa. Já que querem tanto construir uma escola cívico-militar em Petrópolis, que achem um prédio vazio e assim o façam. Mas não acabe com o Liceu Carlos Chagas, que é tão importante pra gente. Fechado? A gente vai se falando. Por último, para poder encerrar, só atualizar um assunto que eu estou sempre envolvido, que é a questão da moradia em Petrópolis. A gente teve ontem uma manifestação contra uma demolição de casa na BR-040, ali na altura do Brasão. Na verdade, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos acompanha essas famílias há muito tempo, faz um trabalho sensacional de acompanhamento jurídico, até mesmo afetivo, social, para tentar inviabilizar essas 300 remoções que a Concer e a NTT tanto desejam contra essas famílias que moram nas margens da BR-040. Sendo que muitas dessas famílias estão ali antes mesmo da concessão que a Concer tenha. Porque vamos lá, as rodovias do Brasil, quando são privatizadas, elas passam para a mão de empresas, concessionárias. Aqui, no nosso trecho da BR-040, Petrópolis, Juiz de Fora e tudo mais, é a Concer que administra. Eu não preciso lembrar o que é a Concer. Pedágio alto, cratera no contorno, obra de bilhão que não ficou pronta, que é a duplicação da serra, estrada horrível, falta de assistência, acidente pra caramba. Essa máfia que é a Concer, que eu tenho várias ações na justiça contra e a gente não consegue derrubar. Não só sou eu que luto contra ela, várias pessoas fazem isso e a gente não consegue avançar. Mas enfim, a Concer administra esse trecho da via que passa por Petrópolis. E aí, como está na mão de uma empresa privada, de uma concessionária, tem uma concessão pública, o governo federal tem uma agência, que é a Agência Nacional de Trânsito Terrestre, que é a NTT, para poder regular essa relação. Então, o governo federal, por meio da NTT, que está vinculado ao Ministério de Infraestrutura, meio que deveria, né, fiscalizar o trabalho da Concer. E aí a Concer executa também algumas decisões da NTT, porque é ela que está cuidando do dia a dia ali da rodovia, ou pelo menos também deveria. Então a NTT entrou na justiça junto da Concer querendo remover as famílias
do entorno, das margens ali da BR-040, dizendo que elas fazem parte da faixa de domínio. O que é a faixa de domínio? No caso da BR-040, do trecho de Petrópolis, são 45 metros para a esquerda, 45 metros para a direita, que são também de administração de quem controla a rodovia. Eles falam que, como eles podem explorar e eles administram a rodovia, 45 metros para lá, 45 metros para cá são deles. E tanto para poder um dia fazer alguma obra de duplicação, que a gente sabe que é mentira, quanto para poder ceder para outros tipos de interesses, que é onde está realmente o objetivo. Eles querem tirar as famílias dessa faixa de domínio para poder privatizar, né? Botar indústria, porque são lugares que tem água, tá bem localizado na beira da estrada, botar galpão, né? Você anda pelas estradas do Brasil, você vê galpão, grande indústria, loja de carro, loja de caminhão ao longo das margens sempre. Mas moradia eles não querem por isso, querem tirar a casa das pessoas para botar ali um empreendimento e ganhar dinheiro com isso. E às vezes, se for um empreendimento imobiliário de rico, né, um lago de alguma coisa, um condomínio quinta de não sei o que, aí pode, mas moradia popular não. Pobre não pode morar ali, rico pode. Então eles querem remover essas 300 famílias, que são várias comunidades, são quase 20 comunidades ao longo da rodovia, para poder atender os interesses do grande capital. Só que o CDDH, as famílias estão firmes lá, o Ministério Público Federal estão brigando para garantir que essas famílias não sejam removidas, até porque elas não estão em área de risco. O que deveria ser feito ali? E aí eu vou pegar o exemplo do DENIT. O DENIT é o Departamento Nacional que cuida também das rodovias. O DENIT, ele administra as rodovias que não estão privatizadas, como é o caso aqui da BR-040 com a Concer. Qual é a política que o DENIT propõe? Pô, já que tem essa faixa de domínio, que no caso aqui são 45 metros, de cada lado da rodovia, vamos reduzir isso para 15 metros, por exemplo, e vamos regularizar as casas que estão ali. Até porque muitas casas estão antes do que as rodovias foram construídas, estão antes das expansões das rodovias, estão antes das concessões, ou seja lá o que for. Então o DENIT, nas rodovias que ele administra, ele fez essa política. Você reduzindo a faixa de domínio, você regulariza, faz a regularização fundiária, regulariza as habitações ali, as pessoas vão ter ali de fato sua casa, vão pagar imposto, e o município tem um compromisso de instalar serviços públicos, saneamento, educação, saúde, né? Assistência social. Então essa é a briga do CDDH e do Ministério Público Federal na Justiça, para falar, ô NTT, faz igual o DENIT, pô. Diminui a faixa de domínio, mantém as pessoas e a gente faz a regularização fundiária junto ao município. Só que o processo acelerou e eles começaram a querer demolir. Foram já expedidas 46 ordens de demolições desses 300 processos. Uma casa, infelizmente, foi demolida no mês passado, ali no Morro do Gavião, na Fazenda Inglesa, e eles deram uma acelerada. E aí, gente, tá ligado à questão nacional, né? Uma postura autoritária do Bolsonaro, tudo que ele faz com o meio ambiente, tudo que ele faz com essa política violenta dele. Aí, meu irmão, poder judiciário, poder privado, vem que virou festa, pode fazer o que for, tirar as pessoas, e isso tem sim uma interferência política. Além do tempo do processo que já começou a querer remover as pessoas. E aí ontem queriam remover mais uma. Só que o CDDH pressionou a prefeitura foi até a justiça e conseguiu reverter, né, prorrogar essa demolição para daqui a 60 dias. E estão tentando agora fazer isso com os outros 40 e tantos processos que já estão também executados e estão prestes a demolir 40 casas. E aí o que a gente está fazendo, né? O CDDH está pressionando a prefeitura para resolver esses problemas dessas 40 e tantas demolições que já estão praticamente agendadas e que a gente conseguiu prorrogar. O que nós estamos tentando fazer através do mandato do Marcelo Freixo é fazer uma discussão ampla. Pedimos uma audiência pública em Brasília, foi aprovada agora pela manhã, eu tenho até que ligar para o pessoal do CDDH para avisar, aprovada agora pela manhã na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Não é fácil aprovar uma convocação de ministro, uma convocação de gente da NTT, de gente poderosa, mas a gente conseguiu, para nessa audiência pública, pressionar tanto a NTT quanto o Ministério para que eles diminuam de fato essa faixa de domínio e a gente leve essa disputa, que é política, para um outro patamar, que eles tenham que se explicar a nível federal o porquê eles não querem que aquelas famílias fiquem ali na BR. E a partir disso a gente talvez conseguir interferir nos rumos desses processos de remoção para provar que eles não precisam ser removidos. E aí a gente conseguir garantir que essas 300 famílias vão continuar ali
aonde estão há décadas, construindo sua casa com muita dignidade, com muito suor, com muito trabalho. Então é isso que está acontecendo. O CDTH está fazendo um trabalho sensacional, quero parabenizar as meninas lá, a Carla, a Flávia, a Dani, toda a equipe, o Cid estava lá ontem, sabe? O trabalho que o Centro de Defesa faz em moradia aqui em Petrópolis é histórico, histórico, histórico. Não se fala em luta por moradia popular em Petrópolis sem passar pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Eu que já estou envolvido nisso aí há alguns anos, é uma luta muito cara para mim. Posso falar com propriedade de que tudo passa pelo Centro de Defesa, eles estão sempre juntos ali das famílias e estão conseguindo resistir há bastante tempo a essas remoções. Então ontem foi uma vitória, uma pequena vitória. A prefeitura fez a parte dela, não vou negar isso. A gente precisa pressionar para que faça mais, porque o prefeito está omisso nesse debate. A Secretaria de Habitação não dá alternativa para essas famílias, diz que se elas forem removidas, elas não podem ser enquadradas em aluguel social ou em programas de moradia. Então gera mais insegurança, mais medo, para caso a gente perca, né, todo esse esforço. Essas famílias não sabem o que vão fazer, então a prefeitura tem que mudar. O Bernardo Rossi acabou com uma Secretaria de Habitação e criou um departamento dentro da Secretaria de Obras. Isso prejudicou muito o debate de política de moradia. Ele entregou um bando de unidade habitacional com problema na posse. Aí a Cláudia Renata, minha amiga, companheira, está lá lutando para reverter isso. O Vicenço Rivetti, que é um condomínio que está para ser entregue no Carangola, né, com quase 700 unidades, está atrasado há muito tempo. O povo está vivendo de promessa. Para além disso, eles não estão pensando em infraestrutura do local, posto de saúde, escola, transporte público. E a gente pode criar ali um grande gueto, até porque já tem um outro projeto habitacional antigo ali, que é o das casinhas do Vicenzo. Então aquilo tudo juntar e virar um processo de favelização na qual as pessoas não vão ter qualidade de vida. Então assim, tem muita coisa para fazer. Se o prefeito Bernardo Rossi não está em dia com a habitação, mas pelo menos ontem eles acertaram nessa medida em ouvir o CDDH, em ouvir quem entende e brigaram na justiça para anular essa demolição lá da casa da Magali, da Carla e da mãe delas. Então, pessoal, é uma luta que a gente não pode recuar. A luta pela terra talvez seja a luta mais ingrata contra o capital, contra os grandes interesses. É o que acontece no campo, no interior, tanto do estado do Rio de Janeiro, isso acontece muito aqui, mas no interior do Brasil, né, o que a gente está vendo na Amazônia, os latifundiários, os coronéis tentando desmatar, matar indígena, desmatar mata, matar indígena, matar liderança religiosa, ativista do meio ambiente para poder ganhar terra, fazer pasto, fazer grandes plantações. Então a luta pela terra no meio rural sempre foi dura na nossa história. E essa luta no meio urbano, já que a população hoje é majoritariamente urbana, mora nas cidades, também ganha um tom muito duro. Um tom de uma disputa muito cruel. E é o que está acontecendo nas margens da BR-040, é o que está acontecendo na Rua Ceará, que a gente está lutando lá para manter as famílias também. E eu posso atualizar rapidinho como é que está esse processo. Ali na Rua Ceará, o que eles estão tentando fazer, né? Existem dois processos. Um processo da Justiça Estadual, que pega as casas que não estão no condomínio habitacional, que é o conjunto Rayane, que foi construído em 2002, se eu não me engano, foi entregue para as vítimas das chuvas anteriores. Então, esse processo estadual, ele quer remover algumas famílias, e a gente está brigando para poder regularizar a situação dessas famílias, já que praticamente nenhuma casa ali está em risco. As que tiverem risco, óbvio, serão removidas, e a gente tem que pensar uma solução para essas famílias. Mas o que diz no processo é que, de acordo com o estudo técnico feito, a maior parte não está em risco, então dá para regularizar. Então, para quem está fora do condomínio, a gente está tentando regularizar, mas isso demora, requer tempo, nós estamos fazendo um esforço absurdo para isso. Então, esse processo a gente está cuidando. E para dentro do condomínio, o problema foi que as famílias se expandiram. Não é nenhum problema, é o que acontece, né? Você tem filho, neto, né? O condomínio está lá há quase 20 anos, as famílias estão crescendo. E aí eles querem remover alguns anexos. Por exemplo, você recebeu uma casa que tinha 3 cômodos. Você construiu 2 para além disso, para poder, né, acomodar sua família. Eles querem, a justiça quer remover aquilo. E a prefeitura também está fazendo um corpo mole. Está dizendo que não tem como, que não dá para brigar e tal. E o que a gente quer fazer é o seguinte, não, vamos, desde que também não esteja em área de risco, que ali está tranquilo, porque está tudo dentro do condomínio, vamos regularizar essas casas. Se você construiu 3 cômodos, vamos mudar aqui tua planta, vamos ver como é que fica o pagamento de taxas e impostos em cima disso, né? Vamos orientar para que não se construa mais onde não deve, ou aonde puder construir, vamos orientar para que se construa sem
fazer ali um problema de urbanização. Então, sabe, é um trabalho que a prefeitura tem que ter, que a prefeitura não faz. Então ali a gente está brigando para regularizar a ampliação desses anexos. E qual é a grande questão? Muitos desses anexos são casas. Então quando a gente fala remover anexo, pode ser remover a moradia, a casa, o local, o lugar de dormir, de viver, de comer, de tomar banho de uma pessoa. Então essa é a briga. Quando a gente fala que pode atingir mais de 100 famílias na Rua Ceará, quem está fora do condomínio, quem está dentro do condomínio é isso. Remover anexo e remover pessoas, casas como um todo, podem atingir 100 famílias. Então você veja, né? Petrópolis hoje tem mais ou menos um déficit habitacional de 17 mil moradias. Assim, 17 mil famílias que precisam de casa. O que são essas 17 mil famílias? Milhares de vítimas que se acumularam das chuvas e que até hoje não possuem casa. Gente que está no aluguel social. Gente que não tem aluguel social. Gente que hoje tem sua casa, mas que, segundo aos órgãos públicos, não deveriam estar ali, porque num dia próximo podem ter problema, porque são consideradas áreas de médio, de alto risco. E você ainda pode ter um processo agora de 300 famílias da BR-040 e cento e tantas famílias da Rua Ceará entrarem nesse bolo. Então nós vamos chegar a quase 18 mil famílias que precisam de moradia digna, 18 mil de déficit habitacional, enquanto o município não tem capacidade de resposta nenhuma para isso. Não consegue nem entregar os conjuntos habitacionais que o governo federal financia, que é o caso do Minha Casa Minha Vida, lá no Vicente Rivetti. E quando entrega projetos, como é o caso da posse que eu citei do Córrego Grande, entrega pela metade, entrega com chuveiro queimado, com fiação pronta para dar problema. Então, assim, você ter essa irresponsabilidade de remover 300 famílias da BR-040 sem da Rua Ceará para jogar nesse bolo de milhares e milhares de famílias que desde 1988 estão sem moradia, vítimas de tragédias, vítimas da falta de uma política habitacional histórica no município, é de uma irresponsabilidade que extrapola qualquer noção de dignidade, qualquer noção que uma figura política ou uma figura humana, um cidadão, deveria ter. Então o que a gente está propondo, né? Além desse trabalho lá na Câmara Federal para manter as famílias da BR, além desse trabalho que a gente está fazendo aqui de tentar regularizar as famílias na Rua Ceará, é propor também uma nova discussão de política habitacional. Não dá mais para ficar refém de grandes conjuntos. O que a gente tem que fazer é ter pequenas e médias ações que ao longo do tempo, de uma forma planejada, com o recurso necessário, deem conta da maior parte da demanda de moradia e habitação em Petrópolis. O que é isso? Pô, vamos lá, existe um bairro que você tem lá 30 casas. Essas casas estão num local de médio risco, mas existe alguma intervenção que a gente possa fazer ali para que essas casas deixem de estar numa zona de médio risco? Por exemplo, uma contenção? Se a gente fizer uma contenção aqui que respeite o meio ambiente, que possa proteger essas casas a longo prazo, que o engenheiro, o arquiteto, a equipe técnica diga que dá para aquelas famílias ficarem ali com segurança, né, com garantias de defesa civil. Será que não é mais fácil a gente construir, fazer essa contenção para garantir aquelas casas, ao invés de remover essas dezenas de famílias e colocá-las numa lista de uma demanda de um outro conjunto habitacional? Assim, são iniciativas mais rápidas, de celeridade do poder público e que pedem responsabilidade, para que a gente não deixe que esse bolo de necessidade de moradia cresça. Uma outra coisa, a gente tem vários prédios abandonados em Petrópolis, vários terrenos abandonados, gente que não paga IPTU há muito tempo, gente com grana, tá? Por que a gente não pode desapropriar, paga lá a desapropriação para o sujeito? Por que a gente não pode fazer um conjunto habitacional menor? Um prédio que acomode 10, 20, 30 famílias, ao invés de ter que fazer um grande conjunto com muitas unidades, que demora tempo, décadas para ficar pronto. Por que a gente pode tentar dar uma alternativa rápida? Fazer isso com cooperativas entre as famílias, o poder público ajuda com recurso, entra com terreno, e a gente tenta criar uma política na qual a gente pode até tentar subsidiar material de construção das pessoas, dar orientação técnica através da prefeitura, para tentar construir empreendimentos menores, mas que deem conta dos problemas dessas famílias. Ao invés de ter que pensar que política habitacional é só para dar dinheiro para a empreiteira, vamos tentar mudar um pouco essa lógica. Por que a gente não pode tentar pensar até mesmo na ocupação do meio rural? Pensar políticas de moradia que ocupem espaços de
para a gente poder fortalecer a agricultura familiar, sabe? São várias soluções que a gente pode discutir, muito além dos grandes conjuntos habitacionais, que não estão dando conta, que demoram, e quando chegam, ajudam lá 700 famílias, mas o bolo de famílias que precisam já triplicou. Então a gente tem que, de fato, discutir. E aí, isso tudo está na lei. Existe uma lei que é do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. O que é um sistema, né? O sistema é uma organização formada por vários entes. Quais são os entes do Sistema Nacional de Habitação? Um fundo de habitação de interesse social, que vai ter o recurso para fazer essa política. Um plano, que é um estudo técnico sobre a cidade, para a gente ver aonde dá para construir grande conjunto, aonde dá para construir conjunto menor, aonde a gente pode fazer uma intervenção para garantir que as pessoas não tenham que sair daquele bairro, aonde a gente pode fazer regularização fundiária, sabe? Aonde a gente vai fazer requalificação urbana. Então, um fundo subsidia um plano. E aí você tem ali vários outros entes, né? O órgão de habitação, você tem um conselho que tem a participação da sociedade. Então, você monta esse sistema para garantir que permanentemente se tem uma política de habitação. O que está faltando aqui em Petrópolis e no Brasil como um todo, porque essa política está abandonada, é a gente botar essa engrenagem para funcionar. Primeiro, garantindo recurso para o fundo, para que esses planos sejam cumpridos, essas obras sejam feitas, essas famílias sejam atendidas. E para isso, tem que mexer nos grandes interesses. Irmão, tu vai construir aqui um grande empreendimento imobiliário, como a gente tem lá para Itaipava, Nogueira Correias, beleza, mas tu vai pagar X de imposto, X de taxa de compensação por ocupar um território nosso para esse fundo de habitação de interesse social. Então, para cada empreendimento imobiliário construído, a gente vai pegar X e vai colocar no fundo para reverter em habitação. Para cada ricão da cidade que não paga IPTU e que faz especulação imobiliária, que deixa terreno abandonado, que deixa a loja fechada, a gente vai ampliar o IPTU progressivo para que esse dinheiro do IPTU progressivo possa ir para esse fundo subsidiar a habitação de interesse social. Requalificar bairros, construir pequenos projetos habitacionais, construir grandes quando a gente achar que é necessário e melhorar a vida das pessoas. E aí, a moradia não para só em entregar a casa. Tem que garantir saneamento, serviço público, saúde, educação, cultura, convívio, acompanhamento social. Gente, eu já falei muito, é porque essa parte de moradia realmente mexe comigo. É um problema urgente na cidade de Petrópolis e por mais que o movimento social esteja organizado, como eu disse, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, como eu disse, do movimento do aluguel social, como eu disse, do trabalho que a gente faz no Gabinete Popular, por mais que esse tecido social esteja organizado, infelizmente o poder público não dá resposta e parece não estar preocupado com tudo isso. Faz questões pontuais, né? E o nosso trabalho é esse, para tentar pressionar para que de fato se construam políticas públicas. Pessoal, falamos da questão do Liceu Carlos Chagas Filho, acompanhe nas minhas redes aí, vamos para a luta, vamos resistir. Escola pública é fundamental, é só com a gente se aproximando dessas escolas que essas escolas vão cada vez mais melhorar o seu trabalho, melhorar o seu envolvimento comunitário e a gente fazer uma educação que realmente os nossos filhos mereçam, uma educação que seja cada vez mais qualificada, uma educação cidadã que mude a vida das pessoas. Só isso pode salvar o mundo e a gente pode começar mudando a nossa escola para salvar esse mundo. E por último, falei da questão da habitação, que eu falo sempre, é aí uma pauta muito importante, da BR-040, da Rua Ceará, do problema de moradia em Petrópolis. A gente vai conversando ao longo da semana, quarta-feira de manhã eu estou de volta. Um grande beijo, sorte para nós, vamos à luta porque a vida nunca foi fácil. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo, chegou agora aí. Beijão.